Ricardo, antes de mais, obrigado por nos receber aqui. Vamos começar por falar um bocadinho desta tertúlia. Esta tertúlia vem de geração em geração e é claramente aqui digamos, onde a família se junta e onde se foi juntando ao longo dos anos e onde foi-se desenvolvendo duas das suas grandes paixões, a família e a tauromaquia. Sem dúvida. Aqui é o embrião de tudo. Aqui é um prédio dos meus avós, onde entre aspas, nasci e fui criado. Aqui é que jantávamos todos os dias em família. Aqui havia uma regra, não se falava de futebol nem de política, salvo raras exceções, mas todos, conforme vemos nestas paredes que transportam história, foi sempre, digamos, o mote e digamos assim, a base deste espaço de família, família sempre. Ontem, hoje e sempre, foi essa a lição que nos passaram na nossa educação base, que temos transportado também para os meus filhos, e por outro lado todos. A questão aqui do tema de nós sermos aficionados, termos esta raiz de cultura tauromáquica, taurina, deste sangue de Vila Franca, é aqui que nasce e é aqui que se consolida. Falar em Vila Franca é obrigatório falar na Palha Blanco, isso sem qualquer menorização das restantes praças das quais lideras. Vila Franca é claramente a menina dos teus olhos, a Palha Blanco. Esta temporada foi uma temporada de sucesso na Palha Blanco. Sim, não escondo que a Palha Blanco para mim é tudo. Foi ali que tudo também começou e é uma praça que eu sou apaixonado e que me faz sofrer e que me faz sonhar. É naquelas bancadas que faço muitos cartéis. E portanto, é muito especial para mim. Claro, e como tu dizes muito bem, sem me desprezar e sem esquecer as outras, posso dizer, por exemplo, a Praça de Touros da Moita e a Praça de Touros de Anel de Nascimento, a Praça de Touros que comecei a gostar e consolidei, e hoje divirto-me muito na Praça de Touros de Anel de Nascimento. As pessoas gostam que nós estejamos lá e, portanto, está a ser uma experiência fantástica. O Coliseu Figueirense, com a sua história e com tudo aquilo que também temos conseguido produzir e organizar, e a Praça de Touros da Chamusca, que é uma amizade mais recente, em que ainda não conseguimos colocar o nosso ADN e que espero conseguir. Portanto, em relação a essa apresentação das praças, penso que está tudo dito com a maior frontalidade e genuinidade possível. Em relação à temporada, como tu abordavas, correu bem. Acho que fizemos aquilo que gostamos de fazer. Acho que é mais essa a mensagem que sinto. Uma feira muito completa, uma feira composta, com certeza que não agradamos a todos, porque os gostos são gostos de cada um de nós e é extremamente difícil ou impossível agradar a todos, mas penso que tivemos variados argumentos, variadas possibilidades de sucesso. Fomos à procura de, digamos, cartéis diversificados, com uma aposta completa no touro a pé, como é a prova as duas corridas de touros só de matadores, e o resultado artístico. Queremos sempre mais, mas aquilo que aconteceu satisfez-nos em imensa escala e sentimos que foi uma temporada então muito positiva e que a próxima seja igual. Falas no touro a pé e eu tenho que abordar isto. Houve sempre uma discussão enorme ao longo de toda a temporada. Quem é que apostava mais no touro a pé, quem é que não apostava, se era corridas mistas, se não era corridas mistas. Falando das últimas duas grandes feiras, que provavelmente são as maiores feiras portuguesas, a da Moita e a de Vila Franca. Na Moita tens Morante de la Puebla numa corrida mista, depois tens uma na Man entre o Cookie e o Juanito. Já em Vila Franca tens a corrida dos 4 matadores portugueses e depois a encerrona do Juanito. Começando pela Moita, a aposta em Morante de la Puebla é para repetir este ano? Sem dúvida. Eu penso que o caminho de apostar em grandes figuras, em cartéis de categoria, é o caminho obrigatório. Sentimos que essa nossa aposta foi conseguida e é para repetir. Deus queira que essas grandes figuras continuem a acreditar no nosso trabalho e nos nossos projetos, porque é fundamental eles quererem estar. Não vale a pena tentarmos obrigar. Acho que os nossos projetos têm que ser projetos convidativos e que lhes faça sentir a apetência por estar em Portugal. Porque sabemos que a partir do momento em que não temos gestores picados, não é? É sempre aqui a diferença e há sempre aqui um conceito que às vezes não assusta, mas coloca-os menos à vontade em si. Mas é para continuar, como é evidente, foi uma aposta que nós gostamos, sentimos que as pessoas gostaram acima de tudo e, portanto, é para repetir. Vais repetir na Moita ou vais trazer Morante para a exigente Palha Blanco?
É o meu desejo. Confesso que é o meu desejo e confesso que estou a dar o máximo por conseguir. Esse é o meu próximo sonho em Vila Franca. Houve uma questão que foi abordada relativamente ao Morante e queria-te apenas pedir um esclarecimento. Os touros que estavam anunciados foram trocados e ele acabou por lhe dar touros mais novos e mais baixos. A outra ganaderia, sim. E mais baixos relativamente àqueles que estavam anunciados. Como é que encaras esta troca que houve? Mais baixo não podemos chamar assim, porque nós nunca publicitámos nem apresentámos as fotografias dos touros de Ribartelos, que eram os que estavam planeados de início. Portanto, essa questão dos mais baixos não vejo tanto, a questão mais da justificação pela alteração da ganaderia. Haviam 4 touros que estavam escolhidos para a atuação do Morante na moita. Um deles aparece com uma cornada e com volto a nível de um posterior esquerdo. E começámos a sentir que havia, digamos assim, receio que as coisas corressem mal. Porquê? Porque já estávamos no limite, porque 4 touros eram o mínimo dos mínimos de touros, digamos assim, resenhados para essa corrida, e ao ficarmos com menos um, sentimos ali que da parte do entorno, do toureiro e tudo, havia um incómodo, porque o que eles querem, e isso, por isso é que também a nossa experiência é para repetir, porque senti um profissionalismo imenso, e isso respeita ao público. Não é? Portanto, por isso é que quero repetir. E sentimos que havia ali um desconforto porque queres ver que a própria hora é um problema com o touro e depois não temos, e depois temos que misturar tudo e depois à própria da hora vamos buscar outros touros de outras gandarias. Não, preferimos fazer as coisas com tempo, ver no campo, escolher outra ganaderia também que desse, em termos teóricos, probabilidades de êxito, que foi procurarmos. Infelizmente, não saíram da forma como nós ambicionávamos, e as coisas são assim, os touros são como os melões, não é? E pronto, mas basicamente foi essa a justificação, essa é completamente a realidade sobre a alteração dos touros, que fizemos com o tempo, e pronto, e assim fomos ao campo, devidamente com a antecipação devida, junto com o novo ganadeiro, na parte do Calespiro, escolher aqueles touros que para ele davam, digamos, garantias absolutas de triunfo. Infelizmente as coisas não aconteceram, há dias assim. Mas na segunda atuação dele, apesar de não ter sido um triunfo redondo, o Morante aplicou-se completamente a fundo. Lá está, exatamente, é um tipo de uma atitude que o público quer e o público necessita. Nós necessitamos ter uma tauromaquia credível. Aquela tauromaquia que apaixona, que cria emoções, mas ao mesmo tempo credível. As pessoas têm que acreditar. Claro, as pessoas têm que sentir a emoção. A emoção tem que ser transportada para as bancadas, não é? E é isto tudo que nós procuramos. Por isso é que digo que foi uma aposta ganha, que nós queremos muito, muito repetir. Ele aplicou-se muito mais nessa atuação na moita do que muitas vezes em grandes praças em Espanha. Já vimos ele encurtar faenas por muito menos, e ali não. Levou e insistiu. E a verdade é que o público terminou de pé numa calorosa ovação. Isso mesmo. Vila Franca. Eu sei que és um apaixonado pela festa, mas não resiste à primeira provocação. Apostar em 2 corridas de toreio a pé, numa feira, isto financeiramente deve criar algumas insónias, não? Há uma responsabilidade que nós temos às costas. Eu acho que aqui é um tema, há caráter, como é evidente, há atitude e há também compromisso. E acho que a palavra compromisso também é aquilo que também nos empurra para alguns projetos. No caso, estas 2 apostas, conforme tu aí colocaste a provocação. Nós vimos a Feira de Vila Franca como um todo. Mas há para fazer contas. Mas há aqui determinadas questões que nós não nos podemos esquecer. Podemos ser mais românticos, menos românticos, podemos ter sensibilidades ou não. Mas eu acho que isso é que faz a diferença. Aquilo que eu quero, não sei quando é que este projeto nosso acaba, ou se vai durar muitos anos, se não vai. Mas aquilo que nós sentimos todos, e não sou só eu, as pessoas que estão ao meu lado, e quando digo pessoas, é o meu irmão, o meu pai, os meus filhos, que são apaixonados tanto ou mais do que eu por isto, a minha família, a minha mulher, pronto, somos todos muito aficionados e muitos, acho que a sensibilidade que nos acompanha dentro da tauromaquia e nas nossas decisões, acho que tem que estar sempre, digamos, a acompanhar-nos, não é? Mesmo nas tomadas de decisões que tomamos. E passou por aí a questão de porquê 4 matadores touros? E porquê 4 matadores touros que foram forjados também na Escola Toureira de Falcão? Porque não podíamos deixar passar ao lado um momento por parte do Sr. Presidente da Câmara na altura, que homenageou 4 matadores touros. Estamos a falar do José Júlio, estamos a falar do José Falcão, Mário Coelho e Vítor Mendes. Portanto, eram 4 figuras, 4 nomes.
E então, por que não fazer com 4 novos nomes da nova geração, 4 nomes forjados na Escola Doutor José Falcão, e por que não uma ganaderia também que diga muito a Vila Franca? E passou-se rapidamente, isto surgiu em cima da mesa e rapidamente passámos à prática. Pronto, por aí. É a segunda questão da aposta da encerrona do Juanito. Foi uma proposta comum. Acho que houve da parte deles uma ideia inicial de quererem se encerrar com 6 touros, da parte do Matador de Touros, da parte do Juanito. Contactaram-nos, tivemos algumas conversas, uma troca de sensibilidades, troca de receios, troca de ambições, falámos muito de touros e falámos daquilo que queríamos. O que queremos todos em Portugal, com certeza, é consolidar um matador de touros que seja figura. Porque nós precisamos de ficar toureiros, precisamos de figuras, precisamos de artistas que digamos que levem pessoas à praça e que criam emoção nas arenas e nas bancadas e que as pessoas voltem a correr atrás do que é o toreio em Portugal. Então, se isto é um espírito de missão, se é algo que procuramos, nós temos que pôr o pé à frente e colaborar para isso. E se este projeto dos 6 touros poderia, e pelos vistos estamos a ver, não só pelo resultado artístico que a corrida teve, mas também pelas repercussões que implicou, acho que temos que estar muito satisfeitos. Olhamos para trás e vemos excelente corrida, excelente atitude do primeiro ao último touro por parte do Matador de Touros, excelente ambiente, que só faltou foi mais pessoas. Vila Franca com mais 1000 pessoas naquele dia tinha sido uma data hoje histórica em que toda a gente falava no assunto. Sim. Acho que estás de acordo comigo. E, portanto, acho que temos que estar todos satisfeitos. Porque é que os fizemos? Volto ao princípio. Porque temos o nosso sentido de compromisso com a festa, com certeza com a palha branca. Queremos que a palha branca seja, digamos, caracterizada e digamos que esteja sempre associada aos projetos com maior sensibilidade na tauromaquia nacional. E, portanto, acho que a nós, simplesmente, o que nos coube foi ter sensibilidade e espírito de compromisso, e foi fácil de chegar ao ponto em que organizámos 2 corridas todos com matadores. Além da tua vertente de empresário, tens também o apoderamento, quer do João Ribeiro Teles, quer do Tristão. Sim, senhora, com muito gosto. Que balanço é que fazes da temporada deles dois? Acho que o João está a teve uma temporada extremamente consolidada, está num momento top da sua carreira, da sua trajetória. Acho que tem um nível de maturidade, quem sou eu para lhe dizer alguma coisa sobre isso, porque está num ponto máximo de ter uma quadra consolidadíssima. Ele próprio está num momento muito bom. E, portanto, acho que tudo aquilo que decorreu da temporada revê-se aí um bocadinho, e acho que isso é o significado e o sinónimo e o resultado de toda essa sua grande capacidade de toreia. O Tristão é um projeto muito novo, de um cavaleiro praticante, neste momento já é um cavaleiro praticante, com uma intuição e com uma raça única, acho que porque tem coisas de grande figura, tem coisas de gênio, e agora que neste momento está ele, com a equipa ao seu lado, está a desenvolver-se, está cada vez maior, a ganhar maiores competências, e quero crer que estamos perante um toureiraço e uma figura do futuro, e estamos ao lado dele para ajudar em tudo, para conseguir, digamos assim, aproveitar todas as suas raízes que tem, aproveitar todas as suas competências e estar ao lado dele nos momentos certos para poder, digamos assim, facilitar toda a nossa parte do nosso trabalho e tudo o que é que nós podemos ajudar para contribuir, para que estejamos também perante um projeto muito bom de uma grande figura de touros. A alternativa será para o próximo ano ou vai-se aguardar mais 2 anos? Não, isso é muito recente. Eu acho que neste momento não se fala nisso. Penso que se fala o que se fala e o que se pensa e as ideias que nós trocamos é consolidação de conhecimentos, acho que tem que não rodar, que penso que isso é uma palavra feia, mas sim é desenvolver, ir toreando nos sítios que nós entendemos que sejam bons para dar cada dia uma subida num degrau, subir mais um degrau, e quando chegamos lá acima às escadas, logo olhamos e vemos então, fazemos essa análise e logo vemos qual será a data certa para tal. Falando em jovens, há uma situação em que tens que ser elogiado. Eu não me quero enganar. Obrigada. Eu não me quero enganar nas estatísticas, mas acho que foste o empresário que mais novilhadas organizou este ano. São projetos que, à partida, financeiramente não têm rentabilidade, mas que são absolutamente essenciais para que a tauromaquia sobreviva e possa ir criando as figuras do futuro. Que balanço é que fazes de todas as novilhadas que organizaste este ano? E foram, assim, várias. Sim. Aqui há alguém que eu não posso me esquecer.
as escolas Torei. Eu acho que mais falar de mim, acho que há o esforço das escolas Torei e das entidades que estão à sua volta. Falo da Escola Torei José Falcão e falo da Escola Torei da cidade de Moitense, de Tarbaquia, que fazem as duas um trabalho louvável, completamente desinteressado, mas sim em prol da festa e do seu desenvolvimento e do seu futuro. Portanto, a essas duas instituições eu digo já de forma pública, agradeço, porque sem elas nada disto era possível. A partir daí, lá está, é aquilo que estava a falar há pouco. Nós não fazemos as nossas contas espetáculo, acho que fazemos as nossas contas no seu global. E sabemos que sem futuro, né, sem aposta nos jovens neste momento, nós não temos futuro. Portanto, se não temos futuro, não temos tauromaquia. Se não temos tauromaquia, assusta-nos um bocadinho o mundo sem touros, sem corridas, sem bancadas cheias. E lá está, isto é um bocadinho semear para colher e aquilo que fazemos é isso, é esse tal sentido de compromisso. Também não posso esquecer do apoio das câmaras, no caso da Câmara Municipal de Vila Franca, que é fabulosa no sentido da sensibilidade com a história da tauromaquia e desta raiz de identidade de Vila Franca, e que também nos contribui e que nos ajuda sempre no sentido de empurrarmos para a frente estes espetáculos que são obrigatórios. E que eu convido a que as restantes empresas também entendam que é importante haver, digamos assim, um semear para poder colher e para que vejamos o dia da manhã com os olhos mais sorridentes e olhar um bocadinho para esta fornada de jovens cavaleiros que existem. Felizmente, nos 2 últimos anos apareceu uma fornada nova de miúdos com todo o respeito, mas de jovens a querem ser figuras, novilheiros também, e é isto que, digamos assim, que nos dá o alento e mostra que estamos no caminho certo. Antes de passar a outro tema, que provavelmente será um bocadinho mais polémico, e fazendo um balanço de temporada, eu quero entregar-te um prémio que não é meu, começo por dizer, é um prémio que foi através de votação de toda a equipa e que fez a Tauroleve triunfar na categoria de melhor empresa desta temporada. Ok, muito obrigado. Portanto, ofereço-te o prémio. Para a próxima temporada, em termos de praças, vais manter todas? A ideia passa por aí. Há aqui questões que nós neste momento estamos a afinar, mas a ideia passa por aí. A Moita ainda temos contrato, a Praça de Vila Franca renovamos nos últimos dias, um pouco mais, mas sim. Chamusca é assim também, temos esta questão do Covid barulha um bocadinho isto, por isso é que estas questões são importantes também de se falar. E o Coliseu Figueirense está dependente de uma última conversa que irá existir também. E, portanto, os projetos andam por aqui e acho que ainda há trabalho a fazer, especialmente na Chamusca, que, como disse há pouco, o nosso ADN ainda não está nada lá implantado, nada, e espero que seja o certo, mas nada, penso que sentimos que na Moita estamos a fazer um trabalho, pelo que nos passam, que é um trabalho muito positivo e fico muito satisfeito por isso, não é? E fico muito satisfeito e sentimos que a aposta foi correta, de parte a parte. Vila Franca, lá está, não te vou falar aqui, sou muito parcial no tema, não é? Figueira é um bocadinho ao gosto do público também, tentamos fazer o máximo possível, o melhor possível e adaptado aos tempos e aos desejos das pessoas locais e da própria local e regional. Portanto, a ideia é manter. A última corrida que realizaste este ano na Chamusca, que foi uma corrida mista, sim, deixou-te um bocadinho triste? Completamente, acho que foi mal desenhada, foi mal pensada. Estou a falar isso pelo resultado final, não é? Não funcionou nada conforme nós queremos. E não falo só da parte financeira, que isto também é importante, mas não é isso que às vezes que é só o que é importante. Não funcionou, não foi isso, não é isso que eu trabalho, não é isso que eu sonho, não é isso que ambicionamos. Pronto, já está. E acabaste por te ver envolvido numa polémica que não estavas à espera? Não quero me esquecer. Mas se quiseres falar do tema, como é evidente, eu não proíbo ninguém, né? E estou completamente aberto com a transparência total. Não, basicamente a polémica foi um erro de comunicação crasso. E eu sou culpado disso, como é evidente, né? Porque há sempre um culpado e o culpado sou eu. Neste caso, porque o que se transforma e o que se fala-se com algumas entidades da região, que não havia nada e estava o ano a decorrer e não se falava, porque tinha sido no dia 15 de agosto,
que o mestre Ricardo Chibanca tinha cumprido os 50 anos de alternativa, sim, na Praça de Sevilha, na Mestrança de Sevilha, e, portanto, então, de forma natural, surgiu a ideia de vamos fazer uma homenagem, já está, sem qualquer interesse, e o interesse é sempre fazer uma homenagem, como é evidente, e se vai mais pessoas para a homenagem, ótimo, perfeito, mas, homenagem. Ninguém nos disse nada, tudo simpático. Passado uns tempos, fui contactado soube que havia aí umas polémicas através das redes sociais e entrei em contacto com a filha do mestre Ricardo Chibanca, em que me manifestou alguma intranquilidade com o tema, mas que pensávamos, eu fiz uma proposta, pensámos numa proposta, que talvez sim, mas depois contactou-me que não era bem assim, porque, ao que parece, sem eu saber, e a Praça de Touros é concessionada à nossa empresa. Portanto, aqui há alguma coisa que também que não compreendi, mas às vezes não podemos também andar em guerra com toda a gente. E aqui por isso é que eu digo que é uma falha de comunicação. Aquilo que existiu foi que, ao que parece, já havia contactos da senhora diretamente com o Toureiros, Morante, La Puebla e com outros artistas, no sentido de virem fazer um festival para os seus fundos, com a ideia também de poder ajudar uma campa para o pai. E pronto. E fomos apanhados aqui no meio de coisa, mas a culpa é minha, porque com a senhora verdadeiramente eu não falei antes. Não falei. Isto foi, digamos, um agrupamento de aficionados e de gosto e gente local que tinha que fazer porque as pessoas sentiam-se melindradas, porque é que não havia e não podíamos esquecer o nome das pessoas. Pronto, eu quando depois eu falei com a senhora, combinei com a senhora, então, nós desistimos de ideia, mandei fazer cartazes todos novos. Sim. Mas a senhora pensava que os cartazes novos eram feitos 2 para ontem, e não, pelo menos 48 horas demora, 72. E a senhora não se conteve com aquele momento, com a decisão tomada, mas não, manteve a persistência, ameaças, tem para ali uma série de mensagens, que enfim, que falava em tribunais e tudo, não sei o quê, acho que sim, se a senhora acha que está no seu direito, porque é que não? Pronto. Mas, lá está. A culpa foi minha. Porquê? Porque eu não falei com a senhora. Deixei-me, digamos assim, levar por um espírito de homenagem, de gratidão, digamos assim, uma junção de desejos de variadas pessoas, instituições locais e tudo. Mas correu assim, mas pronto, correu, a corrida deu-se. Infelizmente, e volto a dizer, infelizmente tivemos que alterar a publicidade da corrida toda, e não é por estar a gastar mais dinheiro em gráfica, ou seja, o que for, em trabalhos gráficos, mas sim porque custou muito estar a tapar a cara do mestre Ricardo Chibanca. Senti-me envergonhado, mas já passou e já está. Ainda para uma outra tua vertente, portanto, além de empresário, além de apoderado... Essa situação da Chamusca? Claro. Chamusca está encerrado. Presidência da APET. A tua primeira comunicação enquanto Presidente da APET é que uma das coisas que era necessário alterar na APET, segundo a tua perspectiva, era a comunicação. Teria de haver uma comunicação mais visível, uma comunicação mais constante. A verdade é que apanhas 2 temporadas de pandemia e não houve grande comunicação da APET e o trabalho que alegadamente possa ter sido feito na APET nunca foi de domínio público. E quando o povo não sabe, o povo diz que nada se faz. Primeiro, o que é que falhou na comunicação? Foi uma falha tua ou foram circunstâncias que impediram que fizesses melhor? É assim, se as coisas não se acertaram, de certeza foi a responsabilidade da direção, no caso da minha parte também, que faço parte, não é? Justifico. Acho que a comunicação que existiu este ano, nós até estivemos a pensar com algumas pessoas da comunicação o que é que devíamos fazer. Vocês têm conhecimento de algumas questões, ou de forma por alto, mas posso-vos dizer que aquilo que aconteceu estes 2 anos foi extremamente difícil. E porquê? Vou-vos dizer que aquilo que podíamos comunicar este ano, podíamos ter comunicado os cartéis e tentar destacar um pouco mais a tauromaquia na sua vertente, mas nós temos o campo preparado para visitas, seja com ganaderias, para as pessoas visitarem. Isso foi logo um dos trabalhos que nós começámos logo a criar o embrião, mas limitámos logo porque neste momento não podemos levar as pessoas para as ganaderias ainda em grupo. Pronto, é um projeto, mas esse é só carregar no botão e estamos preparados. Visitas às praças, igual. O site institucional, temos feito o site completamente paralisado, fizemos o site está construído. Agora, quando quisermos lançar, tem que ser com uma dinâmica de andar para a frente e não com este interregno e com estes estagnos e isso tudo. O que é que fizemos?
muita luta. Imaginem que nós, para termos tauromaquia, para ter existido corridas de touros este ano em Portugal, imaginas, Rui, as dificuldades que nós tivemos. Desde nos sentirmos discriminados, recordas-te das polémicas, de tudo que era a parte de cultura a abrir e nós ficámos completamente fechados. O caso mais crasso era o Campo Pequeno, que recebia concertos e não podia receber corridas de touros. Imagina. E nós, com 1001 reuniões que nós tivemos e 1001 as respostas negativas ou da omissão que tivemos, e portanto isto foi uma luta constante em 2 anos. Uma incerteza total. Total, porque nós chegávamos a junho, este ano, só para recuperar o último ano, nós em junho limitaram-nos as corridas de julho. Eu recordo perfeitamente que o Colete Encarnado teve que ser cancelado e foi 15 dias antes. Portanto, imagine o que é que podemos comunicar num mundo destes, não é? Não foi nada fácil. Agora, como é evidente, se a comunicação for aquela que está pensada, que está desenhada, que só pode ser conseguida em anos normais, que esperamos que em 2022 seja esse o ano normal, não é? Eu acho que vamos dar aqui uma lefada de ar fresco e acho que é preciso. Porquê? Porque o que nós queremos é passar a tauromaquia, é colocar nas pessoas a apresentação e a tauromaquia em si no seu todo. Não só a partir do momento em que entra numa praça de touros e senta-se na sua bancada e contempla o espetáculo, mas também visitas às praças. E quando digo visitas às praças, aos curros, porque há muita gente com este tipo de apetência por ver os bastidores, não é? Visitas a cavaleiros, visitas a matadores de touros, ver tentas, visitas ao campo, às camadas, ver as ganaderias em si. É isto que tudo neste tempos neste tento desenhado. E acho que isso vai ser um empurrão, digamos assim, para levar, digamos assim, a parte social e a parte, digamos assim, das sensibilidades e destas questões míticas que as pessoas de certeza absoluta gostavam de conhecer e nunca tiveram acesso a elas, pelo menos a grande maioria. Sim. E essa vai ser a nossa aposta. Tem havido algumas críticas por parte de alguma imprensa e a miúdo, inclusivamente o Infocul, relativamente a algumas entidades dentro da tauromaquia. Não te vou perguntar relativamente às outras associações, mas relativamente àquela que dirige, a APET, qual é que será o relacionamento com a imprensa quando esses projetos vierem a público? Total, abrangência total. Nós precisamos da comunicação social. É fundamental. Este mundo é de todos nós. Este não é dos empresários só, não é só dos toureiros, não é só dos forcados. Não, esqueci-me também dos treinos dos grupos forcados, na outra vertente, porque acho que é muito importante isso, lá está, e aos treinos das escolas de toureio, que é para mostrar um bocadinho o embrião e também para criar embrião e noutros miúdos que possam visitar também. Peço desculpa só essa nota. É total, a abordagem completa, a transparência total, e nós precisamos de vocês, porque acho que nós não conseguimos, digamos assim, chegar sozinhos a lado nenhum. Acho que a tauromaquia envolve-se aqui num espectro global e generalista. Eu não acredito em nada que seja diferente disto. As empresas são fundamentais, porque sem existir empresas não se promove, mas se não tivermos toureiros e matéria-prima dos toureiros, da sua arte, da sua valentia, não temos corridas de touros. É verdade. Se nós não tivermos ganaderias, o que é uma corrida de touros? Não existe. Grupos de forcados, a sua raça, a sua valentia, a sua identidade com o nome de Portugal, obrigatória. E agora não posso esquecer todos os demais agentes, desde equipas médicas, aos embaladores, a todos aqueles pessoais voluntários, pessoas que fazem os serviços nos curros, nos dias de espetáculo. Atenção, conforme as praças de touros, estamos a falar entre 30 a 170 elementos que trabalham nos bastidores. Portanto, isto é fundamental. Então, a comunicação social aqui, qual é o papel? É fundamental, igual. Portanto, este trabalho é um trabalho global, de equipa, e que só todos unidos é que nós conseguimos chegar à frente. Portanto, aqui não há nenhuma separação entre as ideias que nós vamos fazer e pôr a comunicação de lado. Acho que isso é um erro e acho que nem deve ser considerado, sinceramente. Duas questões relativamente a esta temporada. A temporada começou já muito tarde, por causa da questão da pandemia. Certo. E depois assistimos a corridas superpostas, dias com 3 e 4 corridas. E houve muitas críticas relativamente a essa situação. De corridas sobrepostas, quando só havia 50% ainda de lotação, e depois as corridas não esgotavam. Enquanto líder, enquanto presidente da APET, como é que viste esta sobreposição de datas, sobreposição de corridas? No início então parecia que havia uma luta a ver quem é que dava a primeira corrida e quem é que fazia mais e quem é que dava mais espetáculos.
Eu sei que quando somos líderes de algo há sempre uma gestão de egos que tem que ser feita. Esse é o problema. Esse é o problema. Mas o tema ego é um tema que não é consensual, porque se calhar dizem-me a mim que eu também tenho um ego alto. E, portanto, as coisas, às vezes, as sensibilidades dependem sempre de quem está do lado de lá ou do lado de cá, não é? Mas ir aqui um tema. Eu acho que o tema de ego é um problema que confirma o que tu estás a dizer, mas vendo de uma outra vertente, que é, eu acho que se eu sou empresa, o que eu tenho que fazer é o melhor pela minha empresa. Certo. Pronto. E aqui está num circuito económico. O que eu quero é ter resultados financeiros e resultados artísticos para os espetáculos que eu promovo que sejam os melhores possíveis. Se as empresas organizarem corridas de touros sempre com este sentido, eu aplaudo e faço chapéu. Porque acho que isso é que é. Certo. E se existir 2 espetáculos muito bons no próprio dia, existam aficionados para os 2. Eu não posso ser contra. E mais, eu não tenho capacidade, por pertencer à direção da APET, de proibir qualquer empresa de fazer espetáculos no mesmo dia. Aquilo que nós podemos ter é sensibilidades para entre todos, pensarmos que a Tauromaquia só tem um caminho, que é todos juntos a caminho do mesmo. Agora, o que me importa aqui, e sinceramente aquilo que eu prefiro, que eu gosto, é que existe a qualidade. Existem desafios aos aficionados para que estarem todos os dias nas praças de touros, nos dias dos espetáculos. Isso é que eu quero. Agora, no dia do Juanito, em Vila Franca, organizou-se uma corrida do Montijo à mesma hora. Uhum. Foi assim, não? Sim, havia uma diferença de meia hora. Certo, à mesma hora. Eu não posso estar preocupado com o meu colega que organizou uma corrida do Montijo à mesma hora. Foi uma decisão dele. Sabia que a corrida estava prevista para a véspera à tarde, mas pronto, foi adiada para domingo. Tenho que me sujeitar às circunstâncias e aquilo que eu tenho que fazer é que a minha corrida tem que ser o mais promovida possível, ter o melhor conteúdo artístico possível para ter gente. Deus queira que a dele também tenha, como é evidente, mas que a minha também. Eu acho que o desafio tem que ser este, é qualidade. Cartéis diversificados, qualidade, credibilidade, e acreditar que as pessoas, digamos assim, sejam presentes e que se faça todos os dias mais aficionados. Porquê? Porque limitar o número de corridas por dia é impossível, estamos a falar aqui do utópico, não é nada disso. Acho que o que não é utópico, e que pode ser muito fácil, ou pelo menos tem que ser desafio, é procurar a qualidade e ir atrás dela, porque eu acho que isso traz resultados e acho que isso traz retorno. Consideras que, relativamente às organizações de corridas, não especificando ninguém, mas até falando de uma forma generalizada, há corridas que ainda são organizadas com algum amadorismo? Não posso esquecer que sou presidente da APET e tenho que ter cuidado com as respostas, que estou a falar para o público e não posso responder a essa pergunta, se calhar, da forma mais sincera possível. Acho que há coisas que têm que melhorar, como é evidente, que é amadorismo. Acho que há poucos profissionais da tauromaquia, em termos de empresas. Há poucas pessoas que se dedicaram unicamente a isto, há muito poucas. E esta atividade e outras, ao mesmo tempo, existe muita gente. Mas lá para as pessoas não serem profissionais exclusivos, eu não sou profissional exclusivo, também não sou o melhor, mas sou, digamos assim, aficionado e quero fazer o melhor. Pronto, o meu caso então é um exemplo disso. Eu não sou um profissional exclusivo da tauromaquia, mas o meu tempo a 70% é para a tauromaquia. Agora, acho que não estamos nos tempos de nos dedicarmos a tudo e dedicarmos só à tauromaquia no dia em que há corrida. Não é para isso. Não há para isso porque as pessoas sentem, não é? Porque as pessoas sentem. E eu acho que temos que saber promover, não basta andar a colar papéis nas paredes e dizer que há uma corrida no dia X e aparecer lá no dia, abrir a bilheteira, receber o dinheiro e pagar a quem tem que pagar e pronto. E não, acho que recomendo, como é evidente, e aqui mesmo, não só como aficionado, como empresário, mas também integrante da APET, como é evidente, que as organizações sejam mais competentes possíveis. É essa palavra que eu acho que é importante, competentes possíveis. Porque o amadorismo, às vezes, há colegas meus que são profissionais de muitas áreas, que fazem uma corrida ou 2 por ano, mas que dão a maior qualidade possível aos eventos que organizam. Isso é ser amador. Não classifico como tal. Classifico como um trabalho competente. Ok? Não sei se foi claro na minha abordagem. Para terminarmos, 2002 está à porta. Já falámos das praças que vais ter, já falámos... 2022. 2022. Está à porta.
das praças que vais ter, apoderamentos, vais manter estes ou há a possibilidade de acrescentares mais alguém? Estou muito bem como estou. Os projetos o dia da manhã é sempre um dia diferente, mas isso só estou a responder assim desta forma, porque nós nunca sabemos o dia da manhã, né? Mas por mim, eu estou muito bem com quem eu puder, confio nos 2 projetos, porque é fundamental confiar nos projetos em que nós estamos englobados. Quando confio e sinto que ainda podemos crescer mais e nos desenvolver mais e ter muito mais bons resultados, repetindo resultados que estão a ser tidos nos últimos tempos, eu quero estar e, portanto, sinto-me como um elemento mais que fixo no sítio onde estou e sinto-me com um gosto enorme e redobrado de continuar. É isso que posso dizer. Relativamente ao João, vamos tê-lo mais em Espanha? Há projetos desses, há projetos que existem, mas eu penso que esses projetos também têm que ser sempre projetos que têm que acrescentar valor. E, portanto, sempre que for para acrescentar valor em praças importantes, o João estará, como é evidente, quando estas circunstâncias puderem ser possíveis. Tenho de fazer esta pergunta, fala-se isso no meio, e responderás da forma que quiseres e como melhor entenderes. Há interesse em seres tu a dar as corridas no campo pequeno? Interesse de quem, por quem, por mim, por outros. Há aqui uma vertente que é, nós quando adoramos isto, quando somos apaixonados pela tauromaquia, quando vivemos sempre a perseguir o melhor possível, como é evidente, nós nunca podemos dizer que não a nada, especialmente quando achamos que podemos contribuir de forma positiva. Mas eu não sei se consigo contribuir mais do que a pessoa que lá está neste momento, eu tenho o máximo respeito por ela e as pessoas que às vezes chocamos e tal, mas depois de tempos a tempos estamos sempre bem e falamos, e espero eu, que com a maior honestidade possível e de olhos nos olhos, que é isso que eu também tento dar. Lisboa, é Lisboa há muitos anos, e nós estamos cá há 15, 16. Se um dia surgir, estaremos de armas e de braços abertos para fazer o melhor possível. Acho que este ano não, acho que essa pergunta até penso que é um bocado desajustada, porque penso que aquilo que eu sei é que está o Luís Miguel tem contrato por mais tempo, mas um dia que o campo pequeno nos surja como possibilidade da sua gestão, como é evidente, nós apresentamos esse convite, mostramos quais são as nossas competências, se houver match no sentido de entendermos de parte a parte que podemos contribuir para uma tauromaquia melhor e que seja e que dê frutos, como é evidente, estarei disponível. Mas não é algo que me persegue, não é algo que me faça andar aqui a... Não é uma opção? Não é em absoluto, não é opção nenhuma. Acho que essa situação surgisse era com um espírito de compromisso e de querer estar para apoiar e para fazer o melhor possível, puro. Nada por egos. Às vezes os egos e ambições desmedidas, isso para mim não funciona, não é. Já sofri muito na vida com a tauromaquia, momentos muito difíceis e não quero. Isso para mim, se alguém me caracteriza por egos ou por ambições desmedidas, está completamente enganado, não me conhece de lado nenhum. Zero. Sim, tiveste um momento quase de Fênix, renascer completamente assim. E por isso te digo, Rui, se alguém me caracteriza dessa forma é porque não me conhece ou porque não me quer conhecer, mas também não me interessa. Eu sou como sou, acho que estou a falar contigo com uma abordagem, já falamos várias vezes, eu sou assim, não faço filtros, e se às vezes há algum filtro que uma pessoa tem que fazer até para não comprometer terceiros, não é? Não é? É mesmo assim, sim, é verdade. E nós temos que ser honestos connosco e com os outros também, e não estar aqui a criar problemas para ninguém. O que digo é, se o Campo Pequeno um dia surgir, não viremos costas com certeza, temos que falar, porque a Praça de Touros do Campo Pequeno é uma praça com uma história e com uma categoria que todos nós temos que estar de braços abertos para ajudar a ela estar no ponto máximo possível. Mas pronto, agora se me falasses se Vila Franca para mim é uma opção, se é uma coisa que me faz... É mesmo. Que estou... Passaste mal quando não foi tua? Muito mal, muito mal. Que a Praça de Touros da Moita que não conhecia, mas que aqui sofro e lá divirto-me. Confesso que sim. Que sim mesmo, tenho-me divertido e tenho tido lá resultados que me têm dado uma satisfação enorme. Agora, Vila Franca, passo mal, sofro, porque esta é a minha casa, é a casa dos meus amigos, é a casa das pessoas que eu conheço, sempre desde que nasci. E é onde tens mais pressão?
Claro, porquê? Porque eu tenho a minha família e tenho o meu pai, e quando estava a minha mãe, e trabalhamos muito aqui na base aqui do mercado, e depois os comentários, quando são bonitos, eu gosto que os meus pais os ouçam, mas quando não são, não gosto de resto, e isso cria-me, fico doente, só de imaginar que façam críticas aos meus, eu não gosto, né? Porque quer queremos, quer não, é um compromisso que nós temos, não só connosco, mas com os nossos. E, portanto, é assim a vida, é estarmos cá, como disse, acho que não me escondi a tua pergunta. Não escondeste. Acho que fui o mais claro possível. No caso disso um dia vir a acontecer, tu ficarias com 3 das 4 praças, digamos, mais importantes atualmente do circuito tauromáquico. Portanto, seria Moita, Vila Franca, e seria... Mas estamos a falar de um cenário, Rui. E se? Como é que tu encaras se E se para o ano não tenho nenhuma? E se? Acho que o que nós temos que viver é o dia a dia. Quando ver nenhuma e ganho 2 praças já que eu adoro, já estou a Vila Franca coisa, faz-me logo espécie, mas e se não tenho nenhuma praça? E se os sonhos que ainda tenho muitos por realizar, depois não tenho local para? E se fico de um momento para o outro despido em Vila Franca? E se muito há um projeto novo e não querem contar com mais? E se um dia ficares sem praças, como é que vais reagir? Tenho que me adaptar, tenho que voltar à minha raiz, que é de ser um aficionado, porque sabes uma coisa, o maior desafio que eu tenho desde o início, quando eu comecei esta atividade, é que sempre pensei desta forma, que é, um dia que isto acabar, este projeto, Tauro Leve acabar, só quero ser o mesmo aficionado que era no início. Essa é que é a minha luta, e essa é que é o meu querer que aconteça, sabes? Porque as coisas já não são fáceis e eu sempre persigo isto. No dia que este projeto acabar, porque tu tens o seu fim, só se os meus filhos quiserem continuar, isso era o maior sonho da minha vida, como é evidente, mas se este projeto um dia tem um fim, eu só quero ser tão bom aficionado como sinto que era no início. Esforças-te muito por não te magoares com o meio? Mas em relação à tua pergunta do se as 3 forem, que Deus nos dê a competência para fazermos o melhor possível por uma arte que nós adoramos e que... Mas isso não será perigoso um empresário, digamos, ter o monopólio das praças mais importantes? O que é ser perigoso? Certo, compreendo a tua pergunta. Não sei, basicamente ficas com o meio tauromáquico quase todo na mão. Isso como eu nunca vejo as coisas por poder, nem por eu sou o imperador, ou sou o rei, como nunca vi isto na vida, não estou preparado para te responder a essa pergunta. Atualmente estamos numa democracia, portanto também não poderias tornar isto numa monarquia. Exatamente, por isso é que eu estou a dizer. Eu acho que um deputado ou alguém que de um momento para o outro não me consigo situar para poder responder, porque acho que estou longe dessa forma de pensar. Seja pela real situação, que não tenho essas 3 praças, mas também não tenho o Campo Pequeno, mas tenho a Moita e Vila Franca. E atenção, chapéu, para mim são as 2 praças mais importantes do mundo. E, portanto, pela importância que tem histórica e pelos desafios que nos colocam os dois. Não era por ter Lisboa que me tornava o dono de tudo, bem longe, acho que isso é incorreto. Já tenho 2 praças importantíssimas, no meu ponto de vista, as 2 praças que deram, e vemos este ano pelos cartéis que se montaram, sim, e pelos resultados e as repercussões que tiveram para os toureiros. Vamos aos tempos últimos. A atuação de João Salgueiro da Costa em Vila Franca e o Juanito em Vila Franca. Onde é que os colocaram no panorama? Portanto, então qual é que é a praça mais importante do país, ou as 2 praças, e onde é que o Morante foi e que trouxe aquela repercussão social toda? Sem esquecer o Luís Rochinol e o Rui Fernandes na Moita. Pronto, vamos por aí também. Peço desculpa por estar a esses 2 ainda bem que tu falas deles também. Com atuações boas, Rui Fernandes mais na Moita, como é evidente. Mas vamos aqui olhar para este panorama. Então, pelos vistos, Vila Franca e a Moita que são importantíssimas nisso. Então, se eu estou a considerar que estou a gerir as 2 praças, então, vamos lá, importantíssimas, das mais importantes do país, acho que não me vejo como um deputado nem querer mandar, nem por aí fora. Portanto, acho que aquilo que nós queremos fazer é o melhor possível com este espírito de compromisso. A pergunta que se calhar toda a gente quis fazer, e acho que até alguns te fizeram, foste o único a conseguir contratar o Rui Fernandes esta temporada para uma corrida na Moita. É assim tão complicado contratar Rui Fernandes em Portugal? Não, foi fácil. Basicamente, eu acho que tem que haver aqui aproximações e, digamos assim, contar o projeto. A minha ideia é esta, muito fácil, a linguagem tem que ser transparente, como foi com o Morante, como é com os toureiros todos, na sua base. Há uns que são mais fáceis de contratar, é a data X, o cartel X, o preço é este, está feito. Não, este tipo de toureiros é um tipo de toureiros que tem que ter uma abordagem
não muito diferente, mas uma abordagem de conversa saudável e completamente transparente. A minha ideia é esta, o cartel estou a pensar por aqui, mas pode ser por aqui, vamos aqui pensar juntos o que é que podemos construir. A parte do dinheiro é sempre a parte fria, não é? Mas chegámos a um consenso em tudo e com muito gosto tive o Rui e o Eduardo também nesse dia, com o cartel que foi, e juntar-se ao João Ribertelos, ao Rochinol Júnior, ao Filipe Gonçalves, ao Tristão também que esteve, e ao Gilberto Filipe, que era o nome que também esteve nesse cartel, e juntar esse nepo de cortejos, fizemos um cartel rematadíssimo e tivemos a felicidade de ter uma casa extremamente cheia na Moita, numa data histórica para o Grupo Forcados do Apresente da Moita, e portanto é fácil, não há aqui... Esse cartel de 6 Ajuda para 7. Tenho de te elogiar novamente. Por norma, os cavaleiros, os cartéis de 6 cavaleiros, tens sempre 2, 3 figuras e depois tens os restantes que compõem cartel, que são de segundo nível. Neste não. Neste tiveste o Rui Fernandes, tiveste o João Ribertelos, tiveste o Gilberto Filipe, tiveste o Filipe Gonçalves, o Luís Rochinol Júnior, o Duarte e o Tristão. Tiveste dois jovens. E depois tiveste uma série de figuras, porque se podem colocar todos nesse patamar. Sentes que mostraste que é possível ter competitividade num cartel de 6/7 cavaleiros, apenas a lidarem um touro cada? Máximo, acho que temos ali intérpretes do melhor que há no panorama taurino nacional, né? E, portanto, acho que sim, estou de acordo com a tua abordagem, com a tua análise, e é assim que eu vejo as coisas. Eu acho que os cartéis têm que ser sentidos e têm que transportar uma história daquilo que tenho aprendido, porque eu tenho desenvolvido também, e com certeza que vou cometer mais erros, mas eu acho que os cartéis têm que contar, têm que dizer algo ao público. Eu acho que tem que haver ali competição, tem que haver um corretor que crie emoção na parte prática e que na teórica que passa à prática, e que também que sintam da parte dos touros também que vai haver, digamos assim, ou mais dificuldades ou menos, porque na Moita foi os touros passanha, mas em Vila Franca um cartel de 6 foi também com os touros palha, com outras teclas também, na parte teórica, e acho que os cartéis, quando estão rematados, acho que têm a maior, digamos, competição possível, porque estão ali os melhores, não é? É isso que procuramos. Queremos que as pessoas confiem, queremos que também que os próprios touros também tenham esse sentido de compromisso e que vão à guerra e que depois dessa guerra exista, digamos assim, as melhores lides possíveis, as melhores atuações possíveis, e no final que as pessoas, digamos, queiram voltar, que é isso que nós, digamos assim, lutamos para que se possa acontecer, que o espetáculo seja o melhor possível e que amanhã exista outra corrida e que as pessoas queiram estar e que voltem a estar e que o resultado seja exatamente o mesmo. Para rematarmos, Rui Fernandes, vais contratá-lo na próxima temporada? Não houve nenhuma abordagem, mas é o nome que está em cima da mesa, como é evidente. Não há aqui nenhuma forma de pensar diferente. Os melhores toureiros têm que estar nos nossos projetos. Desde que os toureiros entendam que os projetos sejam comuns, porque não estarmos todos juntos. Aqui não há portas fechadas a ninguém, há praças e praças, há praças com uma sensibilidade mais nos toureiros do que outros, ponto de interrogação. Penso que não. Eu acho que a tauromaquia tem que ser o mais diversificada possível. Acho que os touros têm que rodar os touros bons têm que estar em todas as praças boas, e nós, ainda como falámos há bocado, eu tenho a felicidade de gerir 2 das praças mais importantes do país e, portanto, os touros importantes e os touros figuras têm que estar nos nossos cartéis, e porque nós o que queremos é a qualidade e que o espetáculo seja o melhor possível, e, portanto, isso acho que a resposta é claro sim. Ainda na parte equestre, penso que foste o último empresário a contratar o Diego Ventura quando foi o mano a mano com o António Ribertelos. Certo. Penso que foi a última vez que o Diego atuou em Portugal. Diego está há 2 anos sem vir a Portugal. Faz parte dos teus planos na próxima temporada ter o cartão plano? O Diego eu já exprimi e já lhe disse pessoalmente que nas praças de touros geridas por nós, o Diego estará quando quiser estar, na data que quiser estar. É um toureiro, com base naquele raciocínio que acabei de dizer, é um toureiro que nós queremos que esteja nos nossos cartéis, porque é das máximas figuras, é a máxima figura também, e, portanto, a máxima figura tem que estar connosco, porque só assim é que nós nos sentimos competentes e que damos aos aficionados que estão nas nossas praças o melhor dos melhores da nossa tauromaquia. E o Diego sabe que a nossa casa é a casa dele e, portanto, quando sentir que é o momento, quando sentir que é a sua hora, quando sentir que é pela sua estratégia da sua carreira, porque grandes figuras têm as suas estratégias. Sim. E nós temos que respeitar e não temos que pressionar. Temos é que
é abrir as portas, estão aqui, para projetos comuns, estamos cá para pensar neles. Nas minhas casas estão completamente abertas para o Diego, como para qualquer cavaleiro de grande figura que seja, ou seja, porque então o Diego nutre uma amizade pessoal importante e por isso sabe que, quando quiser, as nossas praças estão abertas completamente para ele. O mesmo enquadra-se relativamente a Paulo Hermoso Mendonça? Nunca o contratamos, não temos esse conhecimento pessoal, por isso é que eu aqui faço essa questão do pessoal, mas as grandes figuras têm que estar nas grandes praças, conforme disse antes, e o Paulo Hermoso também é uma grande figura, não é? Para rematarmos, este é o período de maior equilíbrio e de maior felicidade na tua vida? Completamente. Estou completamente de coração cheio, de uma satisfação profissional e pessoal fabulosa. Tenho a família que sonhei ter e, portanto, estou num meio de giro praças que me dá um gosto enorme contribuir, digamos assim, para agradecer, para fazer o melhor possível e para criar, digamos assim, espetáculos que se querem bem feitos e, se Deus quiser, bem organizados e com resultados que é aqueles que nós sonhamos. Estou muito feliz, confesso que sim, e estou muito bem e quando vejo os meus bem também estou ótimo e, portanto, estou num momento que estou muito bem. Obrigada pelo detalhe da pergunta. Tive o cuidado de te enviar uma mensagem relativamente a estes dois assuntos. Agora, publicamente, congratulo-te pela temporada que a Tauroleve desenhou, que se reflete neste prémio, e dou-te também os parabéns pela tua conquista a nível pessoal, que aconteceu muito recentemente, e espero que 2022, se não for melhor, te traga a continuidade destes dois grandes sucessos que conquistaste este ano. E, portanto, em meu nome e em nome da equipa do Infocool, congratulo-te pelas tuas conquistas. Muito obrigado por esta entrevista. Eu agradeço, obrigado.